Bora, gurizada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo belezinha? O William na área trazendo para vocês as análises, as dicas e os palpites para os jogos dessa terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Terçamos com Champions League, jogos decisivos aí de volta, né, das quartas de final da Champions League e também um joguinho pela Série A do Brasileirão e também um jogo pela Liga de Portugal, beleza? Pedi para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal. Deixa um comentário aqui também para eu saber o que você está achando dos meus vídeos, se está ficando tudo tranquilo para você aqui, se está conseguindo entender. Fico muito grato se você puder me dar esta moral aqui no meu videozinho, nessa missão aí de engajar o canal, fazer o canal crescer. Então, agradeço de coração se você puder me dar essa ajuda, beleza? Então, bora lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, para as análises de hoje. Já vamos começar direto ao ponto naquilo que interessa, a Champions League, jogo de volta Borussia Dortmund contra o Atlético de Madrid. Jogaço aqui, primeiro jogo, o Atlético de Madrid venceu por 2-1, né, um golzinho de diferença, e agora o Borussia volta para jogar nos seus domínios com a missão de vencer o poderoso, o fortíssimo time do Atlético de Madrid. Um jogo bem interessante aqui, né? O Atlético de Madrid é uma grande equipe, uma equipe cascuda aí, que está em busca aí do título da Champions League. O Borussia nos últimos jogos aí tem 3 vitórias e 2 derrotas, mas aqui não conta muito porque aqui está valendo os jogos da Bundesliga. Temos apenas o jogo contra o PSV pelas oitavas de final, em que o Borussia venceu o jogo por 2-0. Mas muda muito de uma fase para outra, então das oitavas para a quarta de final é um confronto totalmente diferente. Então aqui, na minha opinião, é um jogo totalmente diferente também. Vamos dar uma olhada nas odds, que é o que interessa. Nós temos aí um favoritismo leve para o lado do Borussia, o mercado entendendo que o Borussia leva uma certa vantagem, está com uma oddzinha de 2,24 para essa partida. O Atlético de Madrid com uma odd de 3,04. Então aqui, como eu disse, um certo favoritismo, né, de acordo com o mercado, para o lado do time mandante. Oddzinha de gols aqui, tá? O mercado de over 1,5 pagando 1,20, o mercado de over 2,5 pagando 1,67. Gurizada, na minha opinião, esse aqui é um jogo para sair gols, tá? É um jogo que deve sair gols, o Borussia deve ir para cima, o time alemão deve ir para cima do Atlético de Madrid, e o Atlético é um time muito forte nos contra-ataques, tem um sistema ofensivo muito forte, muito qualificado, então é um jogo que, na minha opinião, deve sair gols. Vou pegar como entrada para esse jogo aqui o mais de 2,5 gols, tá? Pagando 1,67, tá? Eu acho que, como eu disse, deve sair gols, e aqui nós temos uma oddzinha de quase 1,70 para o over 2,5, eu acho que é uma entrada interessante. Fora isso, o mercado de match odds eu vou me abster, tá? Eu acho que é uma análise bem difícil, talvez uma chance dupla para o Borussia pode ser interessante, mas o Atlético de Madrid tem sim plenas condições de conseguir outra vitória, tá? Então eu vou ficar de fora desse mercado de match odds e vou fazer essa entrada aqui no over 2,5 gols para essa partida. Barcelona e PSG, outro jogaço pela a rodada de retorno, né, das quartas de final. Primeiro jogo, o Barça venceu fora de casa por 3-2, então o Barcelona traz uma vantagem aí para essa partida, enfrenta também o poderosíssimo Paris Saint-Germain, que também luta aí em busca da Champions League, tá? Então um jogo, na minha opinião, bem complexo também, bem difícil de analisar, um jogo em que tudo pode acontecer, não tem muito para falar do Barça, o Barça que vem muito bem, venceu o último jogo da Champions contra o Napoli jogando em casa por 3-1, mas é aquela situação, é um outro confronto, tá? Então não dá para se basear muito por isso, porque são duas equipes, né? Agora esse confronto do Barcelona com o Paris Saint-Germain, com certeza é um confronto bem mais cascudo. Vamos dar uma olhada na odd, que é o que nos interessa. Temos aqui uma vantagem para o lado do Barça, 2,19 a oddzinha do Barça, tá? A oddzinha do Paris Saint-Germain, 2,99, tá? Então o mercado também entende que o time mandante aqui é favorito para vencer. Eu concordo com isso, o Barça venceu o primeiro jogo fora de casa, então com certeza deve levar alguma vantagem aqui, tem o favoritismo para vencer essa partida aqui também. Oddzinhas de gols, vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui o over 1,5, 1,14, over 2,5, 1,46, bem baixa essa odd, né, como já era de se esperar, primeiro jogo aí saiu 5 gols, tá, então essa oddzinha aqui com certeza vai estar espremida, se for fazer alguma coisa no mercado de over aí é bom ficar ligado porque essa odd tá bem baixa. Gurizada, vou pegar aqui a chance dupla do Barça, tá, 1,42 pagando aí pro empate ou vitória do Barcelona. Eu acredito que o Barcelona com certeza é favorito aqui, venceu o primeiro jogo fora de casa. Eu acredito que deve confirmar a vaga aqui nesse jogo. Então eu achei bem interessante essa chance dupla aqui a 1,42 pro lado do Barça. Sinceramente achei que ia estar mais baixa, tá? Então vou pegar a chance dupla pro Barcelona a 1,42 para este confrontaço aqui entre o Barça e o PSG. Vamos sair da Champions, vamos pro Brasileirão Série A, temos um joguinho isolado aqui. Bahia enfrentando o Fluminense, tá? Um jogo aqui, na minha opinião, bem interessante também. O Bahia que perdeu o primeiro jogo pro
Internacional. O Fluminense que empatou o primeiro jogo com o Bragantino em casa. Então, na minha opinião, uma partida interessante. Vocês vão ver aqui na questão de gols, tá? Que o over, deixa eu dar uma olhada mostrar pra vocês aqui. O over tá batendo em poucas vezes, tá? Não tem uma recorrência muito grande de over para esse confronto, para essas equipes, tá? O under 3,5 tá batendo em 90% das vezes, tá? O Fluminense tem uma histórico aqui que não marca muitos gols jogando fora dos seus domínios, tá? Nos últimos 5 jogos não marcou em 3, falhou em marcar em 3, tá? Então eu acredito que é um jogo para poucos gols, tá? Acredito que é um jogo aí que não vai ter muita ocorrência de gols. As oddzinhas temos favoritismo pro lado do Bahia, o mercado entendendo que o Bahia leva vantagem, 2,34 tá a sua oddzinha do Bahia aqui, 3,06 a odd do Fluminense. A odd de gols, tá? Que é o que interessa na minha opinião, 1,29, vai estar acima de 1,30 esta odd da Betfair pro under 3,5. Tá? Menos de 3,5 gols. Como eu disse, o histórico ali, a recorrência é bem baixa de gols, tá? Então eu acredito que o under 3,5 para esse jogo aqui é uma boa alternativa. O over 1,5 pagando 1,34 aí para quem quiser fazer alguma coisa no over gols, tá? Mas na minha opinião, eu acho que é um jogo para poucos gols, né? O histórico também mostra ali que o Fluminense não costuma marcar e não costuma deixar sofrer gols fora de casa. Então, vou pegar aqui essa oddzinha de 1,29, 1,30 para o under 3,5 dessa partida. E vamos finalizar na Liga de Portugal, às 16h15. O Famalicão vai receber o Sport, né? Recebe aí o líder do campeonato, o Sport em 74 pontos isolado, 4 pontos acima do Benfica, tá? Então não tá com a vida ganha aqui o Sport, precisa vencer para poder se manter aí no topo. No retrospecto, nós temos um Famalicão que jogando nos seus domínios tem apenas uma derrota nos últimos 5 jogos, né? Tem um bom retrospecto aqui. Mas vai pegar o Sport, que é uma grande equipe, que fora de casa aí também tem apenas uma derrota, tá? E inclusive uma derrota na Europa League para Atalanta. Depois não tem derrotas aqui, não conhece derrotas na Liga Portuguesa. Eu acho que é um jogo para o Sporting confirmar a vitória, tá? A oddzinha de vitória do Sport está pagando cerca de 1,32, tá? Provavelmente 1,35 na Betfair. E no mercado de gols, deixa eu dar uma mostradinha para vocês aqui. Mercado de gols, nós temos o over 1,5 a 1,22. Pode ser interessante, eu acho que está um pouco baixo, pode esperar um pouco, de repente o jogo começar ali, subir um pouco essa oddzinha aqui para pegar esse over 1,5, mas eu vou ficar com a vitóriazinha seca do Sport, tá? Eu creio que o Sport não vai marcar bobeira, vai vencer porque o Benfica vem na cola dele ali, então essa oddzinha aqui perto de 1,35 para a vitória do time visitante, na minha opinião, é a entrada certa para essa partida. Fechou então 4 partidas para essa terça-feira, uma terça-feira que apesar de termos 2 bons jogos pela Champions League, é um pouco mais fraca, né? Tem poucas opções aí, gradezinha reduzida, mas eu acredito que deu para ser bem claro aí, mostrar para vocês algumas alternativas e ajudar vocês no planejamento para as entradas nos jogos do dia de hoje, certo? Vou ficando por aqui então, agradeço a você que ficou até o final, peço novamente que se inscreva, curta e compartilhe o meu vídeo aqui, fico muito grato por isso. Amanhã eu estarei de volta com as entradas da quarta-feira, boa sorte para nós, fique com Deus e dale!